Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um podcast sobre mentes. Aqui é a Jéssica. E aqui é a Fernanda. E o episódio de hoje vai ser sobre a influência do ambiente no nosso comportamento. E eu vou começar fazendo uma pergunta, então, para a Fê, né, Fê? Sim. O que a gente chama de ambiente? O que seria o ambiente? Sim. Bom, muitas pessoas pensam que o ambiente é o espaço físico, né? Só o espaço físico. Isso. A casa, onde a gente mora, o local do nosso trabalho, onde a gente está, onde a gente transita, né? Mas a neurociência e as ciências comportamentais, a psicologia comportamental, contextual, ela entende que o ambiente vai muito além disso. O ambiente é tudo aquilo que nos cerca, né? Que afeta o nosso funcionamento, os nossos comportamentos, as nossas emoções, Sim. o nosso cérebro, né? Então, a gente pode falar o ambiente dividido em dois grandes grupos. O ambiente físico, então, né? Que a gente fala que é o espaço, então, físico, que vem através do material, né, do local, mas sim da temperatura do ambiente, dos sons, né, dos estímulos que tem esse ambiente, das cores desse ambiente, se é um ambiente organizado, se é um ambiente bagunçado, isso é o ambiente físico. E também a gente fala do ambiente psicossocial, o ambiente emocional, que são as pessoas que estão ao nosso redor, a qualidade das interações que a gente tem com essas pessoas, se são interações de cuidado, de afeto, ou de cobrança, ou de crítica, né? Então, a qualidade dessas interações também é o ambiente, o clima emocional desse ambiente, se é um ambiente tenso, se é um ambiente acolhedor, se é um ambiente calmo, se é um ambiente tranquilo, as regras desse ambiente, tanto as regras explícitas quanto aquelas implícitas, né? Que também como eu devo me comportar nesse ambiente, né? E também fatores culturais, fatores sociais que moldam como a gente deve se comportar naquele ambiente, né? Então a gente fala do ambiente físico, do ambiente psicossocial, do ambiente emocional. Tudo isso afeta o nosso comportamento, né? Então o ambiente está o tempo inteiro sinalizando como a gente deve se comportar. Exato. Então, isso é ambiente, gente. E como o lugar onde a gente vive influencia o que a gente sente e faz. Pois é. Então, como os estímulos ambientais do ambiente afetam completamente no nosso comportamento e como a gente sente, a gente precisa entender que há uma influência direta no cérebro, né? Então, o nosso cérebro está o tempo todo processando informações do ambiente. Então, a gente tem que cuidar. Eu costumo dizer que a gente sempre tem que ter muito cuidado com os estímulos e com o nosso ambiente, porque pode nos afetar de maneira positiva ou pode afetar de maneira negativa, né? Então, existem ambientes acolhedores, né? Seguros, em que a gente se sinta bem, em que a gente se sinta, né? E que favorecem, né? A questão de produção de dopamina, enfim, né? Neurotransmissores ligados ao bem-estar, reduzem o nível de cortisol, de estresse, e estimulam o nosso córtex pré-frontal também, né? Que é responsável pelo foco, planejamento e tomada de decisões. Então, esses ambientes acolhedores, vamos tentar pensar no que seria, né? Primeiro, um ambiente organizado, talvez. Um ambiente com pessoas que façam a gente se sentir bem, né? Não jogadoras. Ambientes realmente acolhedores. Ambientes calmos. Ambientes em que a gente sinta que tá tudo em ordem, que não tem aquele caos. Assim como existem os ambientes caóticos, em que tem bagunça, em que tem muito barulho, em que tem muitos estímulos. Claro que a gente pode pensar agora nas redes sociais. Muita coisa, muita informação, muita cor, muito estímulo. Em casa também. Como é que é teu escritório? Às vezes ele tá completamente bagunçado. E tu quer estudar. Como é que tu estuda num ambiente caótico? É muito mais difícil. Muito mais difícil. Depois a gente vai falar mais sobre isso, essas dificuldades. Só para não passar muita pergunta. Mas se eu tô num ambiente caótico, o meu cérebro vai começar a ficar estressado. Porque tá tudo desorganizado. Ah, mas eu sou acostumada a viver assim. Tu tá acostumado a viver assim, então isso é familiar pra ti. Mas como é que é a tua vida? Ah, não, tô sempre meio ansioso, meio procrastino, depois a gente vai falar sobre isso. Eu não consigo fazer as coisas. Então, é isso. Então, às vezes a gente não para pra ter consciência do quanto que é um ambiente completamente importante. Pessoas também que fazem parte do ambiente, né? Foi a mesma coisa.
Ai, eu tô sempre com aquelas pessoas que passam reclamando, digamos, né? Ou aquelas pessoas que me botam pra baixo. Que só querem, né? Que só falam em tristeza, só falam em desgraça. Então, isso começa a afetar também, de certa maneira, criar um clima pesado e afetar no nosso comportamento de alguma maneira. Tá? Então, os ambientes caóticos, hostis ou que sobrecarregam são os ambientes que a gente deve evitar, digamos assim. Claro, se tu tá trabalhando num ambiente em que já é assim, não saia pedindo demissão, né? Calma. Faça um plano. Plano. Quando é que eu posso sair daqui? O que eu posso fazer nesse sentido? Então, criar um plano. Então, cuidar com os ambientes que favorecem irritação, ansiedade, estresse, porque isso vai impactar diretamente. Acho que é isso aí. Certo. E a próxima pergunta seria, por que a mesma pessoa age diferente em ambientes diferentes? E eu acho que a gente já está respondendo isso de alguma forma, né? A gente se comporta de um jeito no trabalho, a gente se comporta de um jeito em casa, a gente se comporta de um jeito com os amigos, a gente se comporta de um jeito numa festa. E isso não é incoerência, não é porque eu tenho várias caras, né? É porque o ambiente, ele estimula ou não certos comportamentos, né? Então, o nosso comportamento, ele é altamente contextual. Né? O comportamento ele se adapta aos sinais e às demandas do ambiente. Então, mesmo que a gente não perceba, né? O nosso cérebro, como a gente falou antes, ele faz isso o tempo inteiro de forma automática, né? O sistema nervoso ele vai lendo o ambiente, o clima, o lugar, as pessoas, o nosso histórico emocional naquele ambiente, as nossas experiências emocionais que a gente já teve naquele ambiente ou ambientes parecidos, e ajusta o comportamento para garantir que a gente seja aceito, né? Que a gente que a gente se proteja naquele ambiente, né? Ou que a gente seja aceito naquele ambiente, né? Então, como a Jéssica falou, dependendo, tem ambientes onde a gente se sente leve, a gente pode ser mais a gente, ambientes que a gente percebe um ambiente mais crítico, muitas vezes a gente se retrai, né? A gente esconde partes da gente, né? Então, sim, a gente vai ter mudanças de comportamento conforme o contexto que a gente está inserido. Né? Isso é natural, isso é esperado, isso faz parte de um processo de adaptação, né? E de proteção também. Né? É esperado que a gente se comporte diferente no ambiente de trabalho, a gente vai ser um ambiente que a gente precisa estar mais focado, mais produtivo, às vezes em casa, um ambiente que a gente está mais propício para a gente relaxar, né? A gente está num ambiente com amigos, às vezes a gente se sente mais à vontade para ser mais espontâneo, para ser mais autêntico, porque aquelas pessoas estimulam, né, partes da gente. Exato. Né? O ambiente é isso. Exatamente. E, Jéssica, o ambiente pode deixar a gente mais ansiosa ou mais calma? Né, continuando aí com a nossa... Com a pergunta, né, enfim. Sim, o ambiente pode te deixar mais ansioso ou um pouco mais calmo, dependendo do que está se passando ali. Dependendo das pessoas, dependendo dos sons, dos ruídos, dependendo do que tu está enxergando. Então, até uma pergunta, né? O que você faz no dia para ter o teu momento? Qual é o canto da tua casa que tu te sente mais... Não tem um canto da tua casa que tu te sente mais em paz? Não tem um espaço ali, né? É no meu quarto, é no meu escritório, ou na minha sala. Ou pessoas e amigos que te deixam mais à vontade. Então, a gente começa a pensar, assim, em exemplos, né? O grupo de amigos X me deixa mais calmo, me deixa mais, né, espontâneo, como a Fê falou. Por quê? Porque eu tenho essa abertura. Porque eu sinto que eu tenho essa liberdade e eu não vou ter julgamento. Então, eu vou me sentir melhor nesse ambiente. Vai ser um ambiente em que eu vou estar mais calma, menos ansiosa, em que eu vou estar sendo mais espontânea. Ou seja, eu vou conseguir ser mais eu. Olha que importante, né, o ambiente. E até pensando nisso, lembrei de outro exemplo, né? Quando a gente está tentando mudar de hábitos, e a gente, por exemplo, né, a pessoa quer deixar de fumar e só anda com a pessoa que fuma, fica muito mais difícil, não é? Então, esse é um ambiente esse é um exemplo bem claro. Fica difícil eu deixar, porque eu vou estar vendo aquilo, eu vou estar sentindo. Vai ser muito mais complicado para mim. Agora, se eu migro para outro grupo, né, infelizmente vai ter que ser uma escolha, se eu quiser, né, seguir à risca isso, eu vou deixar alguma coisa para trás, que também era importante,
Mas eu vou precisar passar por isso e eu vou precisar frequentar outro ambiente para mudar esse hábito que é tão importante na minha vida. Então, olhem a importância do ambiente, né? Então, às vezes a gente pensa na questão genética, mas é os meus genes. Não, o gene não vai determinar. O que vai determinar é o ambiente. Tu pode ter um gene um pouco mais propício a descobrir coisas, ser mais curioso. E aí tu pode ir pro lado ruim ou pro lado bom. Pode ir pro lado das drogas, descobrir coisas diferentes. E tu pode ir pro lado do fazer muita leitura, descobrir muitas coisas. Então, não pense que os genes vão determinar. Então, que fique bem claro aqui, né, até nesse tema, desse episódio, que o ambiente é extremamente um divisor de águas nas nossas vidas. E o cérebro humano, ele é extremamente sensível aos sinais do ambiente, né, voltando a trazer essa questão. Então, os ambientes que te deixam mais em paz são ambientes com poucos estímulos caóticos, com a presença de apoio social, de relações acolhedoras, espaços organizados, tudo que a gente já trouxe aqui. Um clima emocional tranquilo, sem cobranças, sem conflitos. Então, a gente precisa cuidar disso, né? Existem momentos em que a gente pode sair desse contexto e momentos que não. Momentos que não, eu costumo dizer, um trabalho. Que, por enquanto, eu não posso sair daqui. Mas, de repente, trocar de grupo de amigos, por mais que seja muito difícil, eu posso fazer essa movimentação. Eu posso sair de uma relação tóxica, eu posso fazer essa movimentação. Eu tenho esse controle. Então, cuidar um pouquinho mais em relação a isso. Bom, e a próxima pergunta é: o quanto a sua rotina depende do ambiente em que você está? Nossa, muito, né? A neurociência, ela já mostra que o lugar onde a gente está, ela molda os nossos hábitos, o nosso foco, os nossos horários, né? E isso faz de forma automática, sem a gente pedir permissão, assim, né? Então, como a Jéssica falou já aqui, um ambiente, por exemplo, se tu quer ter no escritório, trabalha em casa, um home office, tu quer te ajudar a ter uma produtividade maior, uma concentração, um foco, e aí tu vai pro teu escritório, o teu escritório tá visualmente bagunçado, tu manda uma mensagem pro cérebro que aquele ambiente não é um ambiente para trabalho, para concentração, né? Por exemplo, se tu quer te concentrar para fazer uma leitura e tu tá com o celular do teu lado, cheio de notificações, são estímulos ambientais, né? Então, isso vai interferir na tua produtividade, né? Então, se tu não tem uma rotina organizada e um ambiente organizado e estruturado, né, isso vai interferir na qualidade do teu dia a dia, da tua rotina, né? Então, se tu, como eu falei antes, né? Se tu tenta relaxar ou tu quer meditar num ambiente barulhento, desorganizado, o corpo continua em estado de vigilância. Se tu quer trabalhar na cama, relaxar no escritório, comer no sofá, o cérebro se confunde, né? E ele começa a perder referência do que é agora a hora de quê, né? Então, por isso que a gente sempre fala assim, não se deve, né? Comer na cama, né? Porque o nosso cérebro ele não vai ter referências. Bom, a cama tem que ser um horário para dormir, para relaxar, né? O escritório é para trabalhar. Se tu vai lá relaxar no escritório, né? Isso tu confunde o teu cérebro. A gente precisa de marcadores, né? Então isso é importante para a rotina, né? Então a gente também precisa auxiliar para que a nossa rotina seja automática. A gente tem que ter, né, estruturado isso do que é a hora do quê. Né? E isso está muito relacionado ao nosso ambiente, né? O ambiente físico, o ambiente emocional, né? E, as pessoas com quem tu te relaciona, se a casa é muito barulhenta, se é silenciosa, né? Então, sim, a rotina ela depende muito do ambiente e vice-versa. Isso. Só acrescentando um pouquinho do que a Fê falou, outro exemplo que me veio agora que ela deu do escritório, até estava conversando com uma paciente ontem e ela estava falando a questão da procrastinação, né? E aí a gente para e se pergunta, mas por que tu tá procrastinando? Claro que existem vários motivos, mas um deles é que não coloca o celular no modo avião, né? Ou não tira o celular dali, e aí vão começar a surgir mensagens, e aí tá tudo meio desorganizado, uma hora tá na cozinha, outra hora tá na sala fazendo, outra hora tá no quarto, ou, né, quer criar quer fazer tudo perfeito. Então, a gente precisa ter um ambiente bem estruturado e organizado
para sair um pouquinho também da procrastinação, para ajudar. Eu sei que é difícil, procrastinação é um assunto um pouco mais profundo do que esse, mas para dar um pontapé inicial, para pelo menos teu cérebro entender isso que tá organizado. Então, eu consigo dar um hiperfoco melhor aqui nesse momento. Ótimo. Porque tem lugares que a gente se sente à vontade e outros que a gente se fecha. A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas eu acho que é só a gente pensar no exemplo. Eu gosto de dar exemplo para ficar mais visual para vocês. Como que vocês se sentem quando estão em um grupo de pessoas mais julgadoras, né? Você se fecha, né? Então, o que é o se fechar? Eu perder espontaneidade, daqui a pouco eu deixar de falar alguma coisa importante, eu me obrigar a estar ali, eu começar a ficar ansioso, começar a ficar estressado. E quando eu tô perto de pessoas que me dão espaço, que me dão abertura, que têm empatia e não me julgam, eu me sinto mais leve, né? Eu me sinto mais acolhida, né? Então, o ambiente tem que transmitir segurança, espontaneidade, apoio, né, e aceitação, para que a gente possa ter espontaneidade, se comunicar melhor, para que a gente consiga se expressar de forma mais natural, algo que é tão importante para a conexão, né, dos seres humanos, enfim. Então, isso é extremamente importante. Então, eu acredito que seja essa a maior diferença. Então, né, Jéssica, é importante a gente também sempre, claro, se responsabilizar, se autorresponsabilizar pelos nossos comportamentos, mas para além disso também poder olhar para o ambiente, né, que a gente está, poder fazer essa reflexão. O ambiente, ele está me estimulando a ter uma concentração, a não procrastinar, a ser produtiva, a ser leve, o ambiente está me auxiliando a ser mais ansiosa, a ser mais distraída, a ser mais reprimida, né? Porque muitas vezes a gente fica se criticando, por exemplo, eu não consigo, né? Eu não consigo ser produtiva, ou eu não consigo ser espontânea, eu não consigo manter meu foco. Ok, mas como é que está esse ambiente, né? Então, acho que é importante também ter sempre esse olhar para os nossos comportamentos, mas também para o ambiente que nos cerca, né? Porque o ambiente, ele molda o nosso comportamento, ele molda o nosso humor, ele molda o nosso foco, a nossa motivação, né? E aí, por fim, Jéssica, que perguntas tu acha que a gente deve se fazer sobre o ambiente antes de se culpar? Sim. Antes da gente se culpar, né, eu sei que a gente não escolhe se culpar, mas quando a gente identifica a culpa, é importante a gente notar, primeiro, como é que está o nosso contexto, né? Então, obviamente, vai repetir um pouco do que a Fê falou, mas como é que está esse contexto? Ele está organizado, né? É um ambiente que eu posso descansar, ou que eu posso produzir, é um ambiente que me traz paz, tranquilidade, o meu espaço físico me traz paz ou me traz sobrecarga. Então, quando a culpa aparecer, pare para observar como que está o contexto, porque senão fica aquela culpabilização, né? Procrastinei, eu sou assim mesmo, eu não tenho jeito, mas a verdade é que o redor não está mudando. Que movimentações vocês estão tendo para mudar o ambiente? Muitas vezes precisa partir da gente, maioria das vezes, né? Ou sair daquele lugar, ou organizar aquele lugar, ou conversar com as pessoas daquele lugar, para que tome forma e as coisas funcionem de uma maneira melhor para você, né? Claro, é de pessoa para pessoa, mas aqui a gente está falando quando a gente está incomodado com o ambiente. Pegar, e essa mudança precisa partir da gente. Bom, então eu acho que é isso, gente. Eu espero que tenha feito sentido para vocês. E eu vou pedir para vocês compartilharem esse episódio com quem vocês entenderem que precisam, curtirem, ativarem o sininho, nos seguir no Instagram, Sobre Mentes. Podem seguir também no nosso perfil pessoal, o meu e da Fê. E é isso, até o próximo episódio. Até mais.